Olá, galerinha, tudo bem? Como é que vocês estão? Beleza? Estamos aqui voltando para mais uma aulinha no home office, né? E hoje o home office está bacana porque a gente tem um convidadinho, ouviram? Um convidado especial. É coisas de pai, né? Fala oi pra galera. Meu filho tá aqui em casa comigo, com o papai, né? E hoje ele pediu para participar da aula. Nos outros dias ele não pedia, mas hoje ele me pediu e aí ele tá aqui e a gente vai ter aula assim mesmo. Beleza? Vamos nessa, é coisa de pai. Vamos nessa, tá? Eles estão vendo você, mas o papai vai dar aula, tá bom? Então vamos nessa. Bom, a nossa aulinha de hoje a gente vai começar trabalhando com, vamos terminar, na verdade, os pronomes relativos, né? Os relative pronouns. Quer dizer, na verdade, terminar pronomes relativos não. Vamos trabalhar pronomes relativos, mas vamos terminar os pronomes que a gente começou antes das provas, da provinha do Enem, inclusive, né? Daquela aulinha do Enem. Bom, a primeira coisa que a gente precisa entender, de fato, é o que é um pronome relativo. Né? Nas nossas primeiras aulinhas sobre pronomes relativos, o professor, o tio aqui, falou para vocês que o pronome relativo era, na verdade, o pronome, não o relativo, né? O grande papel do pronome era substituir. Pode jogar, amor. O papai está gravando aqui, tá bom? Então, o grande papel do pronome é substituir algum termo. Né? Então ele vai substituir um termo na frase. E isso é importante porque esse vai ser, inclusive, um dos primeiros tópicos a serem cobrados em nossas questões, né? Porque as nossas questões elas vão pedir exatamente para a gente identificar ou indicar qual é a palavra que está substituindo aquele pronome na oração. E quando a gente fala de pronome relativo, então, a gente precisa entender que o pronome relativo ele vai trabalhar com uma função não só de substituir um termo, mas além de substituir um termo, ele também vai estar unificando duas orações. Então, veja só, geralmente a gente vai utilizar um pronome relativo para unificar duas orações que possuem um termo em comum, né? Se eu falo para vocês assim, ó, o meu irmão mora comigo, né? O meu irmão trabalha numa fábrica. Eu tenho duas orações e duas orações em que eu tenho o meu irmão como sujeito. Exatamente. Então, como é que a gente ficaria, né? Na língua portuguesa, a gente falaria o quê? O meu irmão, que mora comigo, trabalha numa fábrica. Então, esse que faria o papel de pronome relativo, que é a mesma coisa que vai acontecer na língua inglesa. Só que, veja, eles têm uma diferença da conjunção, eles não indicam um sentido. Né? Eles apenas substituem um termo, certo? Então, a gente vai começar a trabalhar com esses pronomes relativos. Né? Nós temos aqui 7 pronomes relativos que são bem abordados em vestibulares tradicionais, principalmente na prova da UNIT. A prova da UNIT ela cobra muito para a gente não só os pronomes relativos, mas também as conjunções. E às vezes ela cobra a diferença entre os dois, principalmente quando falamos do that. Mas isso aí a gente vai ver mais para frente, tá? Bom, o primeiro pronome relativo que a gente vai trabalhar hoje é o pronome who. E é importante a gente entender alguns aspectos. Primeiramente, a gente tem que entender que o who somente vai substituir termos que se referem a pessoas. Então, vejam só. Se a gente pega, por exemplo, uma provinha da UNIT, que aparece assim, ó, o pronome who na frase tal está substituindo a palavra city, né? Que significa cidade. Nesse caso, eu já poderia cortar na hora, a gente já poderia dizer na hora que aquilo ali não é verdadeiro. Por que, que aquilo ali não é verdadeiro, né? Porque a palavra city não é uma pessoa. Então, o pronome who não pode substituir a palavra city, porque ela apenas pode se referir a um sujeito, ou desculpa, a uma pessoa. E fazendo esse papel de sujeito, de pessoa, né, de referir-se a uma pessoa, ele vai fazer o papel ou de sujeito ou de objeto da oração. E aí é importante a gente se lembrar. Qual é o papel de um sujeito, né? O sujeito ele pratica a ação. Você tá com 5000. Tá bom. Deixa o papai terminar de gravar, tá? Brinca e gasta esse dinheiro todo do papai aí. Então vamos lá. O pronome relativo ele pode fazer o who, pode fazer papel de sujeito,
como pode fazer papel de objeto. Fazendo o papel de sujeito, é interessante a gente pensar que é o seguinte, ó, vamos analisar aqui. The boy who arrived is blonde. Tá? Esse that eu explico para vocês mais para frente. The boy who arrived is blonde. Se a gente para analisar, nós temos duas orações aqui. A primeira, the boy arrived. Ok, primeira oração. A segunda oração seria the boy is blonde. Então, veja, eu não preciso de duas orações. Eu posso juntar essas duas orações com um pronome relativo, que no caso é o who. E o who, nesse caso, ele está fazendo exatamente o papel de substituir a palavra boy. E aí eu pergunto a vocês, mas nesse caso, professor, ele está fazendo um papel de sujeito ou um papel de objeto? E aí é interessante a gente fazer sempre aquela perguntinha ao verbo, né? Quem chegou? Né? A pergunta para você identificar um sujeito de oração sempre vai ser o quem ou o que, né, praticou aquela ação. Então, se eu tenho o verbo arrived aqui, ele significa chegar, né? E eu vou perguntar, quem chegou? The boy, ok? Mas vejam só, a palavrinha who, ela também pode ser utilizada como papel de objeto, ou seja, aquele que sofre a ação, né? Mas vamos lá. The girl who you called yesterday is here. Então, nós temos duas orações aí também. The girl, ok? Is here é a primeira oração. A segunda, you called to a girl. E aí, vamos falar inglês? Né? Então, nesses casos, nós temos aí uma oração que ela está fazendo um papel de sujeito e uma oração que ela está fazendo um papel de objeto. E como é que eu vou saber? Qual é o verbo dessa oração? O verbo é called, ok? E quem ligou? Eu liguei, né? E you, no caso, eu, né? Ou seja, você, se alguém está falando, eu, no caso, né? Ou seja, você, né? O you, você. Então, quem ligou? Você. Então, quem é o sujeito? Exatamente você. Se o você, o you, faz o papel de sujeito, né? Obviamente, o the girl, nesse caso daqui, vai estar fazendo um papel de objeto, certo? O pronome who vai acabar fazendo o papel de objeto, porque ele vai o objeto do verbo called, né? You called someone. Who you called? Mas veja, quem ligou? Quem ligou? Você. Quem recebeu a ligação? The girl. Nesse caso, o who. Professor, é meio complicado isso, né? Não tem uma maneira mais fácil da gente entender isso, não? Tem. Tem uma maneira mais fácil. Veja só, é uma questão muito simples e muito tranquila para a gente entender isso. Se o pronome relativo, prestem atenção, se o pronome relativo vier seguido de um verbo, certo? Ele vai fazer papel de sujeito. Afinal, lembrem que na língua inglesa nós temos aquela estrutura básica: sujeito, verbo e complemento. Então, sujeito, verbo. Quem vem antes do verbo? O sujeito, certo? Então, se o pronome relativo vier seguido de um verbo, papel de sujeito. Se o pronome relativo vier seguido de um pronome pessoal, certo? Um subject pronoun, geralmente o subject pronoun, né? Nesse caso, o subject pronoun faz o papel de sujeito. Então, veja só, aqui eu tenho o subject pronoun. Professor, quais são os subject pronoun? Lembra pra gente, né? I, you, he, she, it, né? We, you, they. Esses são os subject pronouns, que fazem um papel de sujeito, que é exatamente o que eles vão estar fazendo aqui nessa oração. Bom, só para a gente finalizar o who, é importante a gente falar que, nesse caso, ele se refere a sujeito, tá? E ele também se refere a objeto, mas ele não se refere a todo tipo de objeto. Ele vai se referir apenas ao que nós chamamos de objeto direto. E o que é que significa falar objeto direto? Estamos falando de situações sem preposição. Objeto indireto com preposição. Professor, e se me aparece uma situação de objeto indireto que se refere a pessoas? Como é que eu vou fazer, já que o who não pode ser utilizado com objeto indireto, né? No caso, com preposição?
Aí, nesse caso, nós vamos utilizar um outro pronome, o pronome whom, tá? Ele é muito parecido com o who, não só na ortografia, mas também na sua função. O who também, o whom, no caso, né? Também refere-se a pessoas, mas é importante pensar que ele não pode fazer um papel de sujeito. O whom só pode fazer um papel de pronome relativo, fazendo, né, o papel de objeto, na verdade. E aí o que é que acontece? Esse objeto, ele pode ser um objeto direto ou indireto. O que significa dizer que ele pode ser utilizado com ou sem preposição. Professor, peraí. Eu tenho o who que pode ser utilizado como sujeito e eu tenho o who que pode ser utilizado como objeto direto, ok? Ok. E eu tenho o whom que pode ser utilizado como objeto direto também. Tá bom, eu vejo já, tá? Ele pode ser utilizado como objeto direto também, mas exclusivamente como objeto indireto que se refere a pessoas, tá? Porque nós teremos outro pronome que vai fazer o papel de objeto indireto quando nos referimos a coisas, animais e objetos. Mas, enfim, seguindo aquela mesma linha de raciocínio. Dessa forma, a gente já pode ter uma certeza que o whom nunca vai aparecer seguido de um verbo, porque ele nunca vai fazer papel de sujeito, certo? Então, vamos lá. Professor, só para a gente finalizar e ficar claro, o who e o whom, eles podem ambos fazer o papel de objeto direto, ou seja, eu posso substituir um pelo outro, é isso? É. Olha esse exemplo daqui, ó. The girl who you called yesterday is here. Eu poderia substituir esse who pelo whom, sem alteração nenhuma de sentido. Nesse caso, ou seja, quando eles falam de objeto direto, eles são equivalentes, ok? Eles possuem a mesma função. Então vamos lá, who e whom, pessoas, sendo que o primeiro sujeito e objeto direto e o segundo objeto direto ou indireto, ok? Matamos a situação que refere-se a pessoas. Agora a gente vai falar de coisas, animais, objetos, resumindo tudo aquilo que se refere ao it, ou que o it refere-se no caso, né? Tudo aquilo que o it pode substituir num papel de sujeito, quando o it faz o papel de sujeito, né? O personal pronoun, o subject pronoun. Mas vamos lá. Então, o which, ele vai fazer exatamente o papel de substituição ao it, certo? Então, perceba que o it não substitui pessoas. Sendo assim, o which não pode se referir a pessoas. Afinal, se formos nos referir a pessoas, será who e whom, certo? E o which, ele faz todo esse papel. Ele ele pode fazer um papel de sujeito, objeto direto, objeto indireto, tá? Mas lembrem-se, apenas fazendo uma referência a coisas, animais e objetos. Professor, ele pode ser utilizado com preposição? Sim. Se ele pode fazer um papel de objeto direto ou indireto, ele pode ser utilizado com preposição. E teremos também a mesma lógica, né? Se ele for seguido por um verbo, ele está fazendo um papel de sujeito. Mas, se ele for seguido de um pronome pessoal, ele está fazendo um papel de objeto. Só para a gente finalizar essa primeira parte, olha essa questãozinha daqui, ó. Were those the physicians to? Se eu tenho to aqui, certo? Eu já estou sabendo que o to é uma preposição. Nesse caso, eu já sei obrigatoriamente que somente pode ser utilizado com preposição o which e o whom, porque o who não pode, ele é objeto direto. Mas nesse caso, nós estamos falando de quê? Nós estamos falando de pessoas, coisas ou animais. Então, veja só, physicians, né, são os médicos aí. Nesse caso, nós temos pessoas. Então, o to tem que se referir
a um pronome que tem uma relação com pessoas, que nesse caso vai ser obrigatoriamente o whom. Professor, eu poderia utilizar o who aqui? Não. Por que que não? Justamente por causa da preposição. Vejam só. Aqui a gente para a nossa primeira parte. Por que a nossa primeira parte? Porque é a parte que a gente vai ter uma relação direta com o verbo, certo? Sujeito, objeto, os pronomes fazendo esse papel. Agora a gente vai trabalhar com o pronome whose. O pronome whose, ele já não tem uma relação com o sujeito ou objeto. O pronome whose, ele vai ter uma relação de posse. E é muito interessante a gente pensar que a relação de posse, ela não é necessariamente uma relação de possuir algo, de ser dono de algo, né? Às vezes é apenas uma relação entre coisas mesmo, certo? Por isso que essa relação de posse, ela tem que ser estabelecida basicamente entre substantivos, né? Porque a pessoa que possui alguma coisa. Aí para você dar nome àquela coisa, você vai falar um substantivo. Pai, eu vou deixar seu celular para carregar que começou a ficar coisa ruim, tá 6%. Eita, tudo bem, amor. Você pode fechar a porta? Muito obrigado, viu? Tá bom. Bom, queridos, peço desculpa, mas enfim, pai, né? Pai em home office. É isso. Vamos nessa. Então, vejam só. Então, nós estamos falando do pronome whose, que se refere à posse e que sempre vai ser utilizado seguido por um substantivo. Sempre seguido por um substantivo. E aí é muito interessante a gente pensar, porque exatamente essa questãozinha que está abaixo da que a gente acabou de fazer, né? Ó, the shirt buttons are yellow belongs to me. Essa palavrinha daqui, ela é um substantivo. Se ela é um substantivo, eu não preciso nem pensar muita coisa. Eu já sei obrigatoriamente que ela vai ser o whose, né? Na língua portuguesa, o whose vai se referir, vai ter uma relação com o nosso cujo, ok? O cujo. Ó, percebam aqui, brother é um substantivo. Então, as palavras que seguem com o substantivo, a gente vai utilizar o pronome whose, porque vai ter uma relação de posse, ok? Tranquilo? Bom, próximo tópico é a palavrinha where. A palavra where, ela se refere a lugares. Mas espera aí que temos uma situação interessante. Quando a gente está se referindo a lugares, vem amor, quando a gente está se referindo a lugares, é importante a gente perceber que a gente pode estar falando de uma coisa, de um objeto. Dá oi para a galera de novo. Uma coisa ou um objeto, né? Só que essa coisa ou esse objeto, em determinada situação, ele pode ser tratado como uma coisa ou como um objeto. Como assim, professor? Raciocinem comigo. Você tem uma casa. Uma casa. Você pode se reportar à casa como o local que você mora, o local que você mora, ou você pode falar da casa como uma coisa que você comprou, o objeto adquirido por você, né? Se você não tiver dinheiro, não tem problema, pode ser o objeto que você pintou, né? Então, quando você fala pintar, você está se referindo a um objeto, não necessariamente a um lugar, certo? Então, nesse caso, por exemplo, como nós temos aqui, ó, the house which we bought, ou seja, a casa que nós compramos. Então, eu não estou me referindo à casa, nesse caso, como um lugar, mas sim como um objeto. E aí, como ele está se referindo à casa como um objeto, ele utilizou o which. Mas aqui, ó, a palavra restaurant, ele está fazendo uma relação de lugar. O restaurant poderia ser um lugar, uma relação de coisa assim. Se ele falasse the restaurant which I bought. Uau, né? O restaurante que eu comprei, como se eu tivesse dinheiro para isso. Mas, enfim, você poderia utilizar isso, né, se tivesse se referindo a uma coisa e não a um objeto. Ok? Ou, desculpa, e não a um lugar. Tranquilos? Bom, por fim, nós temos o pronome when, que vai se referir a uma relação de tempo.
There isn't a day when I don't feel rushed off my feet, certo? Então, isso aí, basicamente, a gente conhece bem quando ele está fazendo a ideia de quando, né? Uma relação de lugar. Bom, para finalizar os nossos pronomes, nós vamos ter basicamente o pronome that. O pronome that é muito louco, porque o pronome that ele vai ser equivalente ao pronome que na língua portuguesa. Se você para pensar em qual situação nós utilizamos o pronome que, basicamente em toda situação na língua portuguesa, né? Só que o pronome that não vai ser utilizado basicamente em toda situação. O pronome that, ele vai ser utilizado para substituir esses três pronomes aqui, ó. Então, percebam, exatamente aqueles pronomes que estabelecem uma relação com um verbo, fazendo um papel de sujeito ou de objeto. Então, o pronome that, ele somente vai ser utilizado nessa situação. Saúde, amor. God bless you. Né? Ele somente pode ser utilizado para substituir esses três pronomes. Professor, eu posso utilizar o pronome that, por exemplo, no lugar do whose? Não, não pode. Certo? Somente essa relação. E dentro dessa relação, ele não pode ser utilizado em um aposto explicativo. Eita, papai! O que é que seria o aposto explicativo, né? Uma oração entre vírgulas. Olha esse exemplo aqui, ó. His father lives in Rio, will return soon. Ele está me falando o seguinte, nós temos, a palavra que vem depois é o quê? Lives é um verbo, e eu sei que é um verbo principalmente por causa do S, terceira pessoa do singular, no simple present, né? Quando colocamos um S no verbo. Aí ele me fala o seguinte, nesse caso daqui, eu posso utilizar qual pronome? O whose? Não, se ele é um verbo, eu não posso utilizar isso aqui, porque aqui teria que ser um substantivo. Eu posso utilizar o who? Sim, eu posso utilizar o who, porque eu estou falando do pai e está fazendo um papel de sujeito, não tem preposição. Eu posso utilizar o whom? Não posso utilizar o whom. Por que eu não posso utilizar o whom? Justamente porque ele está fazendo papel de sujeito. E o whom somente vai ser utilizado com papel de objeto. E, por fim, nós temos a palavrinha that. A palavrinha that poderia substituir o who aqui, nesse caso? Não. Dad, né, pai? Não é dad, é that. Com T no final, mas dad é pai em inglês. Eu sou seu dad, né? É isso mesmo. E aí, vejam só, a palavrinha that, ela não poderia vir aqui, justamente porque nós temos um aposto explicativo entre vírgulas, certo? É um aposto explicativo entre vírgulas. Bom, a segunda situação que nós não podemos utilizar o that é após preposição. E aí eu volto para esse exemplo aqui que nós trabalhamos, ó. Aqui, por exemplo, eu não posso substituir o whom pelo that, porque eu tenho essa preposição, certo? Mas, se eu não tivesse a preposição, eu poderia substituir, ok? Como nesse exemplo daqui, ó. Olha esses exemplos que eu coloquei aqui, que eu falei logo no início da aula, todos esses that aqui estão substituindo exatamente essas palavras, esses pronomes relativos, ó. Aqui no which... E percebam que a partir do whose nós não temos o that, justamente porque ele não faz esse papel, certo? Para a gente finalizar esse tópico, é importante falar o seguinte, o that, ele pode ser omitido... Deixa só o papai terminar, o papai já está terminando. Tá bom, amor, pode ir, o papai já está terminando. Então, a gente vai substituir. A gente pode substituir o that, certo? Mas quando ele fizer papel de objeto direto, obviamente, porque ele não pode fazer papel de objeto indireto, tá? Quando ele faz o papel de objeto direto, ele pode ser omitido. O que é que isso significa? Prestem atenção, ó. Olha o exemplo aqui, ó. O mesmo exemplo que a gente trabalhou mais cedo. The girl who you called yesterday is here. Esse pronome está fazendo papel de quê?
de objeto. Afinal, ele está sendo seguido pelo pronome pessoal, né? Se ele está fazendo papel de objeto, eu posso utilizar o whom, sem problema nenhum. Eu poderia substituir esses pronomes sem nenhuma alteração de sentido. Da mesma forma que eu também poderia utilizar... Você vai dar tchau para a galera? Daqui a pouco eu saio, tá, amor? Então, vejam, eu posso utilizar o who, eu posso utilizar o whom e eu também posso utilizar o that. Só que agora tem um ponto mais interessante. Já que o that está fazendo um papel de objeto, eu simplesmente posso omiti-lo. Em outras palavras, eu posso utilizar a frase assim, ó. The girl you called yesterday is here. Simples assim, tá? E aí, para a gente entender isso que eu estou falando, olha esses exemplos aqui, ó. Temos 2 exemplos aqui básicos para a gente entender. Ó, se eu falo assim, the teacher we visited last week is Mr. Jones. Nesse caso daqui, certo? Qual a resposta correta? Eu poderia utilizar o whom? Sim, porque teacher é uma pessoa e o we já me mostra que ele está fazendo o papel de sujeito do visit. Então, nesse caso, o whom vai fazer um papel de objeto. É o George. Obrigado, amor. Eu poderia utilizar o who? Sim, poderia utilizar o who. Afinal, ele está se referindo a uma pessoa e ele está fazendo o papel de objeto sem preposição, ou seja, objeto direto. Justamente por fazer papel de objeto direto, eu posso utilizar o that, né? Eu posso utilizar o that substituindo o who. E justamente por utilizar o that, eu também poderia simplesmente omitir esse pronome. Então, se eu posso omitir esse pronome também, todas essas respostas estão corretas. Todas estão corretas. O que não vai acontecer, de certa forma, nessa letra, ou nesse número 105 aqui, ok? Porque vejam só, my glasses without alguma coisa, I can't see anything, are precious to me. Bom, nesse caso, se eu estou falando de glasses, óculos, certo? Eu não poderia me referir a pessoas. Então, eu já excluiria aqui na hora o whom. Se eu não tenho um substantivo aqui, eu também posso excluir o whose, tá? Então, me resta o which, ok? Porque está se referindo ao glasses. E me resta o that. Mas eu posso utilizar o that nessa oração? Não. Por 2 motivos, inclusive. Os 2 motivos estão aí. Primeiro, porque o without é uma preposição. Então, nesse caso, nós temos um objeto indireto. Sendo ele um objeto indireto, eu não posso utilizar o that, certo? A outra situação é justamente porque, além de ter uma preposição aqui, ela também está sendo utilizada, ó, entre vírgulas. Ela é um aposto explicativo. Nesse caso, eu também não posso utilizar o that. Só vai me restar a palavrinha which. Ok? Amados, eu estou deixando aqui uma apostilinha com uma série de questões para vocês, tá? Respondemos algumas, mas vocês têm outras para responder também. E por fim, queria pedir desculpas aí por qualquer situação com o meu pequeno, mas é isso, é home office, peço desculpas, né? A vida não para e a gente precisa trabalhar. Então, a gente trabalha com filho e sem filho, enfim, e vamos nessa, ok? No mais, deixo aqui um abraço para vocês, um beijo, e nos vemos na próxima semana. Valeu, galera!